Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o Kiddush Hashem. O que é o Kiddush Hashem? Bom, ele acontece desde o início da história, desde o início da Bíblia. O próprio Deus, Yahweh, ele ensina sobre o Kiddush Hashem. Nós vemos que certa vez Moisés, ele foi escolhido pelo próprio Deus para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. E eles tiveram muitas coisas no deserto, enfrentaram muitas dificuldades, muitas barreiras, muitos descontentamento, mas também viveram muito da glória do Eterno. O que acontece? Chega em um determinado lugar, o povo não tem água para beber. E Deus conversa com Moisés, lá no livro de Números, capítulo 20, a partir do versículo 8. O Eterno conversa com Moshe e ele diz assim que era para chamar Arão, o irmão de Moisés, e que eram para eles tirarem água da rocha. Era para eles conversar com a rocha. E conversando com a rocha iria então liberar água. E o que acontece? Acontece que quando eles chegam naquela região e Moisés se vê diante da rocha, ele pega o bordão, ferem a rocha 2 vezes e imediatamente sai água da rocha e o povo passa então a beber da água da rocha. Tá? Há um erro de interpretação aqui. Algumas pessoas, alguns teólogos, eles nos ensinaram no passado que Moisés não entra na terra prometida exatamente porque ele bate uma vez na rocha, não sai água, o povo fica reclamando, blasfemando, e Moisés bate de novo na rocha e sai água da rocha, e Deus não permite a entrada de Moisés na terra prometida. Não. Moisés fica de fora dessa promessa porque ele não executou o Kiddush Hashem. Exatamente, o Kiddush Hashem. Se você ler o texto, eu vou ler o texto aqui para você no livro de Números, capítulo 20, versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirarei água da rocha, e dareis a beber a toda a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outro? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação os seus animais. Bom, aqui a gente não vê Moisés batendo uma vez, o povo reclamando, e Moisés batendo de novo, não. Aí vem o versículo 12. Deus alerta Moisés, do Kiddush Hashem. Olha só. Mas o Senhor, Yahweh, disse a Moisés e a Arão: visto que não creste em mim para me santificardes, ou seja, para praticar o Kiddush Hashem diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha, o Kiddush Hashem é a santificação do nome do Eterno. É importante a santificação do nome do Eterno todas as vezes que nós nos colocamos diante dele para uma petição. Para acontecer um milagre de Deus na nossa vida, é necessário você praticar o Kiddush Hashem.
não há possibilidade alguma de um milagre acontecer na sua vida sem o Kiddush Hashem. Nós estamos vendo nos últimos dias, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, o mundo disse que está orando. Pessoas estão clamando, pessoas de várias religiões estão orando. Porém, essas mesmas pessoas, outrora, tinham uma vida sem compromisso com o eterno, com os ensinamentos de Deus, com a observância dos verdadeiros ensinamentos, né? Um povo aqui na terra que poderia ter colocado em prática o que era para ser colocado, em certa parte alguns colocaram. Estamos falando do povo de Israel, né? O povo de Israel é um povo que vive um isolacionismo religioso, tá? Mas eles colocaram. Agora, os judaizantes é aqueles que não têm valor nenhum para Deus, é aqueles que não são judeu de natureza, não têm descendência judaica no sangue, né? Mas fizeram ali uma circuncisão por uma determinação de um grupo religioso, né? Vivem também nesse isolacionismo religioso, porém não é ligado a Deus, não é ligado ao eterno. Por que não é ligado ao eterno? Porque não são judeus naturais, né? E também porque não tem aliança com o Yahusha, e então fica difícil a ligação desse povo ao eterno. Mas o povo que lá fora estava praticando idolatria, fazendo de tudo, e agora eles clamam a Deus sem praticar o Kiddush Hashem, essa oração, sem dúvida nenhuma, ela não será ouvida. É necessário, você que está aí me ouvindo, antes fazer o Kiddush Hashem, a santificação do nome do Senhor, para que você possa ser luz no mundo, para que você possa ser bênção no mundo, para que a sua oração possa ser ouvida. Se você vê quando Jesus, né, Yahusha ou Yahushua, ele ensina sobre a oração, ele dá um esboço da oração que os religiosos conhecem como o Pai Nosso e ficam rezando o Pai Nosso, achando que tem que se a repetir aquelas palavras, e na verdade ele se trata de um esboço de uma oração. Jesus, ele deixa bem claro dizendo assim, que seja feito a tua vontade assim na terra como no céu, né? Ele deixa claro a vontade do eterno, que era lá no céu, como a dele aqui na terra, como ele estava aqui na terra, né? Essa tinha que ser a vontade de Deus. Então não adianta você viver num mundo de escuridão, de trevas, e depois fazer a sua oração pedindo uma bênção que ela não vai ser alcançada. A oração que é ouvida por Deus, por alguém que está nas trevas, é o pedido de socorro. É a techuvá, quando você clama a Ele pedindo por socorro, para você fazer um retorno de religião, um retorno de vida, um retorno de vida oposta do que você está vivendo. Então Ele ouve a sua oração e tem misericórdia de ti. Mas não adianta você estar nas trevas e estar praticando, porque Jesus, ele deixa bem claro quando ele diz assim, lá em João capítulo 10, a partir do versículo 27, ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Olha só, olha que texto interessante, preste atenção o que Jesus diz. Às vezes a gente passa um texto desapercebido, mas a gente não dá conta do que o texto significa. Olha o que Jesus está dizendo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus, ele usa as ovelhas porque ele está no meio de pastores e lavradores. O que acontecia naquela época? As ovelhas, elas iam até o poço, os pastores iam até o poço para dar água para suas ovelhas, ali com 20, 30, 50, 60 ovelhas. Essas ovelhas se misturavam.
ali na hora que o pastor estava dando água. Mas qual que era o problema? Não havia problema nenhum, porque na hora de ir embora, o pastor falava: vamos, minhas filhas, vamos. E as suas ovelhas ouviam a sua voz e o seguiam. Aquelas ovelhas que não eram ovelhas de Jesus, não, ou daquele pastor, não iriam seguir. O que Jesus está dizendo aqui é que quem é ovelha dele, ouve a voz dele. Não é verdade? Por exemplo, eu sou pastor ali na comunidade da Família de Deus. Só que mesmo no meu rebanho existem ovelhas que não dão ouvidos somente à minha voz ou aos pastores da comunidade. Dão ouvidos a pastores que não fazem mais parte desse ministério, que outrora saíram porque estavam em pecados, né? Pecados de adultério, de prostituição, pecados de rebeldia. Há pastores que saíram por pecados de rebeldia, porque não querem seguir, por exemplo, o estatuto da igreja e o regimento interno que tem a igreja. Então eles batem na nossa mesa, brigam, querem contender, lembrando que Satanás é quem fez isso, se rebeliou no céu. Então, tirando os pastores que fazem parte do ministério, por exemplo, estou dando um exemplo aqui para você, para ensinar para você o Kiddush Hashem. Essas pessoas ainda ficam estudando com pastores de outras religiões, de outras igrejas, ficam ouvindo a voz de quem não é o seu pastor. E isso é muito sério. E isso é muito grave. Não é verdade? Então, a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, a partir do momento que você está numa religião, numa igreja, e você está dando ouvido a outro pastor, você também está em rebeldia. E o que Jesus está dizendo aqui? As minhas ovelhas me seguem, porque elas ouvem a minha voz. Olha só que esse texto, ele tem uma questão aqui que nós temos que prestar atenção, tem um segredo nesse texto. As minhas ovelhas, versículo 27, ouvem a minha voz, e eu as conheço. Então as ovelhas, além de ouvirem a voz do pastor, o pastor também conhece as suas ovelhas. Então o pastor, ele não só chamava a ovelha, como ele também conhecia a ovelha dele, né? Então, quando nós praticamos o Kiddush Hashem, que nós santificamos o nome do Eterno antes das nossas orações, Deus, ele sabe disso. Ele sabe disso, porque ele nos conhece, ele conhece o desejo do nosso coração. Ou seja, ele conhece as suas ovelhas, ele conhece quem faz parte do rebanho dele, né? E quando uma ovelha também chama pelo seu pastor, o seu pastor a ouve. O seu pastor vai buscar a ovelha perdida. O seu pastor socorre a ovelha necessitada, porque ele conhece a voz da sua ovelha. Quando nós santificamos o nome do Eterno, nós passamos a acionar o trono de Deus e acontece o efatá. Para acontecer o efatá, é necessário a santificação do nome do Eterno. Não aconteceu isso com Yehoshua, com Jesus, quando ele foi curar um mudo e surdo? Não aconteceu nada. Ele passou ali a saliva na língua e no ouvido e não aconteceu nada. Então ele olha para o céu, para cima, para Deus e clama efatá. Ele grita efatá, fazendo o quê? Santificando o nome do Eterno, lembrando aquele povo que o nome de Deus estava à frente, então o céu se abre. O mesmo acontece com Lázaro. Quando Lázaro está morto, o que Jesus, na sua oração, ele fala? Para que o povo soubesse que Deus estava com ele, né? Que Deus precisava ser glorificado, que Deus estava com ele, e que o povo soubesse que ele tinha sido enviado por Deus. Então, tudo o que Jesus faz, ele faz baseado em Deus. Ele não deixa, em momento algum, a glória para ele. Em todo tempo, ele está dizendo: eu faço as coisas de meu Pai. O meu Pai me ouve. Ele sempre dizia isso: o meu Pai me ouve, porque eu faço a vontade do meu Pai, o meu Pai que está no céu. O meu Pai me enviou aqui, eu e o Pai temos a mesma missão. Então, todo tempo, ele está colocando Deus em primeiro lugar.
a nossa oração, ela será ouvida quando praticarmos esse Kiddush Hashem, que é a santificação. Ele falou para Moshe, porque você não santificou o meu nome, né? Não me santificou diante desse povo, essa geração não entrará, não vai entrar essa geração, porque você não transferiu a glória para o meu nome, você não se santificou e não santificou o meu nome, porque o meu nome é santo. O meu nome é santo demais, né? E qual é o nome do Eterno? Quem é que conhece o nome do Eterno? Não é isso que Davi disse? Qual é o seu nome? E quem é que sabe o seu nome? Né? O nome dele foi revelado na Torá, que é o tetragrama. Na tradução do tetragrama, nós temos aí no aramaico antigo Yalhu. Eu serei o que serei. Não é também eu sou o que sou, serei o que serei, porque eu sou o que sou é uma limitação. Eu sou um pastor, por exemplo. Eu sou um médico, eu sou um agente da ONU, né? Aí, o eu serei o que serei é diferente. Olha, Moisés, eu serei o que você quiser que eu seja. Se você precisar de um médico, eu serei o seu médico. Se você precisar de um advogado, eu serei o seu advogado. Se você precisar de um juiz, eu serei o seu juiz. Se você precisar, o que você precisar, eu serei o que serei. Eu serei o que você precisa que eu seja, né? Então, essa é a importância do Kiddush Hashem, tá bom? Eu estou dando essa pequena palavra para você lembrar de todas as vezes que você vai fazer o seu clamor. Santifique-se. Santifique-se diante de Deus. E santifique o nome do Senhor. Transfira a honra e a glória para Ele. Não é isso que diz lá no livro de 2 Crônicas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha as condições. Se humilhar, né? Quando eu pratico o Kiddush Hashem, eu me humilho. Se humilhar, né? E orar, e me buscar. E se converter dos seus caminhos, então há necessidade de uma conversão, de uma mudança de estágio. Aí acontece o Kiddush Hashem e as nossas orações são ouvidas pelo Eterno. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e Yehoshua HaMashiach. Shalom. Até o nosso próximo estudo.